aí, beleza? Queria, responder algumas perguntas enviadas aí pelos adolescentes. E a primeira delas é com relação que na época, né, sem o celular, sem tanta informação, tanta coisa que nem tem hoje, qual era o nível de comprometimento com a obra de Deus e com o grupo, né, com a união dos adolescentes, né? Bom, minha época de adolescente foi uma época boa, né? Apesar de não ter tanta coisa, mas nós tínhamos muito convívio, né? Muito convívio pessoal, né? Tete a tete, olho no olho. E creio que, assim, não sei nem como medir um nível de comprometimento, mas o nosso grupo em si era comprometido com as coisas da igreja. Dificilmente a gente estava fora, né, de algum evento, de alguma coisa que tinha. A gente estava sempre ajudando, né, seja nos mutirões, né, que tinha para construir algo, ou seja nas festas, seja para tocar música, seja nos cultos, né. Então a gente tinha um comprometimento, sim. Não sei mensurar o nível, né, desse comprometimento, mas o grupo era bem comprometido. A gente tinha grupo de teatro, né. A gente fazia, né, ensaiava constantemente, tinha bastante ensaio, então a gente convivia muito junto. E com relação à união, vixe, a gente era muito unido, né? A gente se defendia, um defendia o outro. Tinha, né, as picuinhas, né, tinha os rolos, né, de adolescente normal, mas a gente era bem unido, né? Um ia na casa do outro, a gente tinha, né, esse compromisso de sempre estar junto, né, sempre estar andando junto. Com relação à outra pergunta, sobre a experiência, né, marcante que eu tive. E eu vou relatar aqui mais de uma, né, porque eu tô desde os 4 anos na igreja. E assim, claro, dizendo que experiência não, vamos dizer assim, não é algo que a gente deve basear a nossa fé. A nossa fé deve ser baseada pela palavra. Mas as experiências são importantes na caminhada porque ela fortalece, ajuda, né, a nossa fé. E a primeira experiência que eu me lembro que eu tive, assim, que foi marcante, foi assim num culto, né, um final de culto, na verdade, que teve. A igreja era lá na Severino Meireles, ali num casarão de esquina, onde foi a biblioteca um tempo, né? Hoje está, né, ali, a casa estava até à venda, né? Um casarão de esquina ali. E era o pastor Nelson na época, se eu não me engano. E aí tinha, né, era diferente, né? A gente tinha ali o culto e depois do culto a gente tinha um mover ali do espírito, né? Quem quisesse, né, podia ficar. E eu, na verdade, não era nem adolescente, eu era criança ainda. Eu acho que eu tinha uns, nem lembro agora a idade, a idade certa que eu tinha, mas eu não tinha nem 10 anos, eu acho. E aí acabou o culto, né? Eu tava ali brincando, ali, correndo e tal. E eu me lembro que a Valéria veio me chamar, falar assim, ô, sua tia tá te chamando lá, perguntou se você não quer receber oração. Aí eu peguei e falei, eu quero, né? Vou lá. E aí na hora que eu entrei assim no templo, né? Que eu voltei pro templo, tava um monte de gente caída no chão, orando, aquele mover e tal, gente falando em línguas, né? Eu falei, nossa, o que tá acontecendo aqui? E aí a minha tia chegou, a Rita, né? Chegou orando, né? E foi orar por mim. Ela e mais alguém, eu não lembro, acho que a Valéria, né? Tava do lado, minha tia. E tinha mais alguém que estava orando, não lembro se era o pastor Nelson, se era outra pessoa. E colocaram a mão assim na minha cabeça, tal, e começaram a orar. E de repente, na hora que eu me dei por mim, eu estava no chão. Eu já estava no chão, só que assim, eu estava consciente, né, de tudo. E assim, eu não conseguia me levantar, eu não conseguia levantar o meu corpo, parecia que não funcionava mais, né? E eu, ciente de tudo aquilo, vendo tudo aquilo,
Eu não sabia, era muito novo, né? Não tinha noção do que estava acontecendo, que era uma obra do Espírito Santo ali, né? E eu fiquei ali um tempinho ali no chão, pareceu que foi muito tempo, mas foi um tempo curto. E eu tentava levantar, assim, eu tentava me levantar, mas eu não tinha força. Parecia que tinha uma tonelada em cima de mim, parecia que tinha um peso muito grande. E eu só mexia a minha cabeça e olhava assim para os lados, né? E não conseguia levantar, mas eu sentia ao mesmo tempo, eu estava um pouco assustado com aquilo, mas em momento nenhum eu perdi minha consciência, em momento nenhum eu senti medo, vamos dizer assim. Eu senti uma paz muito grande, né? Uma paz que vem de Deus realmente, algo inexplicável. E só que eu ficava assim mais assustado com a situação, mas não tinha aquele medo, aquele temor de que algo ruim ia acontecer. Foi algo inexplicável. Então essa foi, creio que a primeira experiência assim mais forte, assim, vamos dizer, espiritualmente que eu tive. Depois, na minha adolescência, nos acampamentos, a gente tinha muita experiência com Deus. Lá em Pirassununga, a gente reunia, né, as igrejas e tal, tinha os cultos ali. E a gente teve várias, né, experiências também, assim, espiritual. Mas uma outra que foi marcante, né, foi a minha conversão com 17 anos. E, e assim, eu vivi uma vida, né, com um pé em duas canoas. Então, no mundo eu era uma coisa, na igreja eu era outra. Me envolvi com drogas, sei lá, fiz um monte de coisa, mas ao mesmo tempo eu continuava na igreja. Então, fique esperto, quer dizer, porque não quer dizer que você estando na igreja você está livre, né, de viver no mundo, porque você vive no mundo mesmo estando dentro da igreja. E eu sou prova viva disso, né? Eu me envolvia nas coisas da igreja, mas ao mesmo tempo meu coração não estava em Deus. E aí, com 17 anos, eu ali no meu quarto, sozinho, eu cheguei, liguei o rádio, né? Tinha um rádio ali. Na época a gente não tinha celular, né? Então a gente ficava ali, a distração nossa era ou era videogame, ou era o rádio, colocava um CD, colocava na rádio mesmo para ouvir as músicas e tal. Era revistas, né? A gente tinha revistas, livros, né? Então essa era a nossa distração, né? Bom, e aí eu cheguei, né, em casa, no meu quarto, liguei o rádio, né? Falei, antes de dormir, né? Falei, vou ligar o rádio para ouvir uma música. E é engraçado que eu não me lembrava de ter deixado numa rádio gospel. E estava sintonizado numa rádio gospel. E eu liguei não no intuito de ouvir nada gospel, né? Eu ouvi minhas músicas, gostava de rap, gostava de rock, reggae, né? Eu ouvia muito, né? Então, né? Muita diversidade de música. E aí eu liguei, e nisso que eu liguei estava tocando uma música do Diante do Trono, que é uma música que me marca muito quando eu ouço, que é aquela música que fala assim, eu nasci de novo, né? Senhor, meu passado, teu sangue apagou, uma nova vida, o Senhor me revelou, né, tal. Então, fala que eu nasci de novo, né? Então eu começou a tocar aquela música tal e eu comecei a sentir a presença de Deus muito forte ali, mesmo estando vivendo uma vida de pecado. E aí eu senti aquele momento foi um momento assim crucial na minha vida, que virou a chave com relação à fé, com relação às coisas de Deus, porque eu conhecia, que nem eu disse, estou na igreja desde os 4 anos, então eu passei por todas as classes da escola dominical, adolescência e tal, só que naquele momento algo diferente aconteceu, algo diferente, a forma como eu pensava, houve a metanoia, né? A transformação de mente. Eu realmente passei a ver o mundo diferente, a ver as coisas diferente. Então foi ali minha conversão e foi a maior experiência assim que eu tive com Deus. Foi ali, não foi nem na igreja, foi dentro do meu quarto, né?
Então, você adolescente, busque o Senhor de forma incessante, né? Não deixe de buscar o Senhor. E mesmo que você hoje tenha uma vida fora dos caminhos do Senhor, assim como eu tive, nunca se esqueça daquilo que você aprendeu e tema a Deus e procure mudar de vida, né? Se arrependa. Pode acontecer que nem comigo, que eu estava ali, o Espírito Santo veio e se revelou para mim, falou muitas coisas, mas também é necessário que você busque o Senhor, né? Talvez não aconteça como aconteceu comigo, né? Você vai precisar buscar o Senhor. Bom, para não alongar, né, outras perguntas aqui, fala sobre se eu me arrependo de ter passado a adolescência na igreja, né? Claro que não, né? Não me arrependo, apesar de na época, muitas vezes, né, a gente, como eu disse, né, pela gente ser comprometido com as coisas, muitas vezes a gente tinha muita atividade e aquilo era mais um cansaço, né? A gente cansava, né, fisicamente, tal, mentalmente até de tanta atividade que a gente tinha. E muitas vezes dá vontade de chutar o balde, né? Normal. Mas não me arrependo de nada. Não me arrependo de ter passado a adolescência. Foi um tempo maravilhoso. Aprendi muita coisa. Creio que se eu estivesse no mundo, eu teria tido uma vida muito mais infeliz, tá? Podia ter tido mais chance, podia ter tido mais oportunidades, talvez, de aproveitar outras coisas, né? Mas estando na igreja não me furtei de nada, não tive assim arrependimento nenhum, tá? Outra coisa também que eles perguntaram foi com relação a como que eu lidei estando na igreja, né, com relação aos outros, né, com relação ao que os outros falavam, né, vai perder e tal. Olha, no início, quando eu lembro que a primeira vez que eu ouvi algo desse tipo foi com um primo meu, a gente brincava juntos, eu era criança ainda, estava começando a adolescência, né? E a gente vivia brincando ali no quintal da minha avó, no quintal da casa dele, que era perto ali. E eu lembro até hoje, a gente estava em cima da jabuticabeira, em cima de um pé de jabuticabeira, a gente subia no pé de jabuticabeira, ficava lá conversando, zoando com os outros que passavam embaixo, tacando pedra em passarinho, fazendo um monte de coisa. E brincando, né, assim, né, fazendo. E aí a gente passou lá muito tempo lá em cima brincando e tal, dando risada e conversando, e aí eu escuto a minha tia me procurando, né, me chamando, falando que eu tinha que ir tomar banho para mim ir para a igreja, que tinha, né, culto naquele dia. E aí já bateu aquela, né, vontade de não ir, porque estava tão gostoso ali brincando e tal. E aí esse primo meu falou assim, por que você vai na igreja? Ih, você não aproveita nada, hein? Você, né, tá aqui brincando e tal. Mais ou menos assim, ele disse algo, não lembro as palavras exatas, mas ele foi nesse sentido, né? Você vai perder, né? Se a gente ficar aqui mais, a gente vai aproveitar mais esse tempo, a gente vai brincar mais e tal. E aí foi naquele momento eu senti, né, realmente, assim, essa tristeza de ter que sair da brincadeira e ir para a igreja. E eu pensei, falei, eu acho que eu não vou mais na igreja, não, tal. Só que na época, né, era criança para adolescência, então eu não mandava na minha vida, né? Então eu tinha que obedecer. E aí minha tia me levava, pegava pela mão e me levava para a igreja. E, então essa foi a primeira vez que eu ouvi algo desse tipo, né? Depois, mais idade, né? Claro que na escola a gente sempre ouve isso no meio dos adolescentes, principalmente na juventude mais, eu acho, quando a gente está no ensino médio, a gente tem mais autonomia, né? Com certeza a gente ouve muito, mas assim, eu sempre tive temor de Deus e sempre entendi a palavra, né? Sempre entendi que o melhor caminho é o caminho de Deus. Isso sempre tive em mim.
né? Apesar de fazer um monte de coisa errada, apesar de muitas vezes até desanimar mesmo de estar na igreja, de vir para a igreja, mas eu sempre refletia desse lado, falo, pô, mas não existe outro caminho, né? Então, mesmo assim, mesmo muitas vezes na minha mente lutando para não vir, eu vinha. Então, era uma luta da carne, né, com o espírito, e eu resistia muitas vezes e vinha, mesmo sem vontade, né? E assim, eu sempre lidei bem com essa questão, nunca liguei muito, né, para o que os outros falavam com relação a esse, nesse sentido, né? Ah, você está na igreja, então você não vai aproveitar a vida. Porque a igreja, assim, estando na igreja, eu aprendi pela palavra, né, que a gente não precisa abrir mão das coisas para viver com Deus. Que nem, por exemplo, eu gostava de jogar bola na rua, então, e Deus não me proibia disso. Eu gostava de, sei lá, de sair, né? Às vezes a gente ia numas baladinhas, ia em show e tal. A gente muitas vezes ia sabendo, né? Falar, nossa, o ambiente ali não é legal. Só que nós vamos guardar o nosso, né, o nosso coração, sabendo naquilo que a gente crê. Então, apesar de eu ter errado, né, em algumas vezes caído, né, vamos dizer assim, né, mas em muitas vezes eu resisti àquilo porque eu tinha esse temor. Então, eu nunca tive assim esse medo, vai perder as coisas porque você está na igreja, né? Não, a igreja não me priva de nada, né? A palavra de Deus diz, tudo é lícito, né? Só que nem tudo convém. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Só que aquilo vai me edificar? Não. Então é uma luta constante com a carne, aí é sua consciência, né? A nossa consciência. Claro que tem a pressão da turma, né? Que fica falando e tal, mas nós precisamos sempre crer na palavra de Deus, na promessa de Deus, beleza? Espero ter respondido aí algumas questões, né? Não sei se é esse, se eu atingi o objetivo, né? Se vocês entenderam, mas eu tentei responder aqui da melhor forma possível, tá? Beleza? Só fazendo um resumo aqui, uma revisão, né? Então, a primeira pergunta, né? Sim, havia comprometimento com a obra e com a união do grupo. A experiência eu já contei. Não me arrependo de ter passado minha adolescência na igreja e sempre lidei bem com essa questão do vai perder as coisas do mundo e tal, porque eu nunca liguei muito para isso, sempre confiei na palavra de Deus, beleza? Então, abraço a todos, Deus abençoe vocês.